Olá, meus amores, vamos iniciar então o capítulo 14, possibilidades e probabilidades. Um capítulo muito tranquilo da gente fazer, rapidinho, gostosinho, sem nenhum problema. Vamos lá. Lançamento de moedas para decidir escolhas. Paulo é um garoto de 12 anos de idade. Ele sempre discute com sua mãe na hora do almoço, pois prefere beber refrigerante e não suco natural. Sua mãe já tentou várias vezes convencê-lo de que suco é mais saudável. Em uma de suas tentativas de convencimento, ela propôs o seguinte: eles organizariam no início de cada mês um calendário no qual colocariam os dias em que Paulo beberia suco e os dias em que ele beberia refrigerante. A escolha seria feita com o lançamento de uma moeda. Se saísse cara, Paulo beberia suco. Se saísse coroa, ele beberia refrigerante. Paulo concordou com a proposta e se prontificou a fazer o lançamento da moeda. No primeiro mês de acordo, Paulo ficou feliz porque pôde beber refrigerante mais vezes. No segundo, ele ficou aborrecido, pois teve de beber suco mais vezes. No terceiro mês, novamente o suco prevaleceu. Assim, ele começou a desconfiar de que a proposta de sua mãe era desvantajosa para ele e resolveu fazer a previsão para o ano todo, para se certificar de que era justa. Diante disso, sua mãe lhe disse: os resultados cara ou coroa são igualmente prováveis. Não demorou muito para que Paulo concordasse com ela. Vamos analisar esse contexto. Por que nos 3 primeiros meses, ora Paulo se beneficiou com a proposta, ora não? Bom, meus amores, a resposta é bem óbvia. Cair cara ou cair coroa tem a mesma probabilidade, é 50% de chance de cada. Então, não é uma mágica, não tem como prever. Ambas são igualmente prováveis. Então, tanto poderia cair cara ou coroa, ou seja, tanto poderia fazer com que ele bebesse suco ou refrigerante. Então, porque cara ou coroa são igualmente prováveis, 50% para cada. Letrinha B. Porque ao fazer a previsão para um ano, ele acabou concordando com sua mãe quando disse que os resultados cara ou coroa são igualmente prováveis. Bom, ele percebeu que não tinha como prever qual dos resultados cairia e que elas têm a mesma probabilidade, ou seja, 50% cada. Então, ele concluiu que com isso ele não poderia nem sair no lucro ou nem na vantagem, era uma questão mesmo de sorte, né? Aqui na questão 2, nós deveríamos fazer uma simulação no mês de abril, jogando uma moeda 30 vezes e ver quantas vezes vai cair cara ou coroa. Então, como aqui no caso, o ideal seria cada um fazer o seu, tranquilo. Só que os resultados podem variar, certo? Então, aqui eu vou fazer o lançamento da moeda 30 vezes e vou anotar para todos termos o mesmo resultado. Volto já. Prontinho. Então, vamos lá. Então, onde está em azul, caiu coroa, que é quando ele vai tomar refrigerante, e onde eu fiz de verdinho, cara, onde ele vai tomar suco. Letrinha A. Observe quantos dias ficaram pintados de azul. O que saiu mais, cara ou coroa? Então, olha só, no total, tem 30 dias o mês de abril, foram 30 lançamentos. Quantos foram pintados em azul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de 30. Opa! Então, nesse caso, né, o coroa saiu mais vezes. Mas isso daqui foi uma coincidência, né? Saiu mais coroa. 16 coroa e 14 cara. Letrinha B. Será que os resultados obtidos no item A se manteriam caso fosse feita a previsão para um ano? Bom, então aqui
nós teríamos que estar trabalhando, né, em grupo, dividindo a sala em grupos. Então, essa parte da letrinha B nós vamos pular, infelizmente. Então, vamos para C. Vamos trabalhar, então, de acordo com os resultados do item A, tá bom? Que aí a gente consegue responder as outras perguntinhas. Item C. Qual é a fração que indica o número de caras em relação ao lançamento no total, no caso que eu vou tirar esse grupo aqui, que foi o lançamento que eu fiz, ok? Bom, se de 30 lançamentos, 16 foram coroa, então 14 foram cara. Então, qual é a fração? 14 de 30. Que dá pra gente tornar irredutível, né? Dividir os dois números por 2, vai dar 7/15. Letrinha E. Se você acrescentar dados a essa tabela, a fração que indica o número de caras se aproxima ou se distancia de metade? Justifique sua resposta. Bom, o que nós temos que entender é o seguinte: a probabilidade de sair cara ou sair coroa é de 50% para cada. Então, acrescentar mais informações a essa tabela vai depender muito do que nós iríamos acrescentar, porque a probabilidade de cara ou coroa é a mesma. Então, se aproximaria de metade, ok? Letrinha F. Então, vamos colocar o que aqui, ó, na letrinha E? Se aproximaria. Vamos colocar aqui assim na E, ó. Como a probabilidade é 50% de chances para cara ou coroa, se aproximaria. Letrinha F. Com base nas conclusões anteriores, quantos dias do ano Paulo tomaria suco no almoço, usando-se como critério o lançamento de uma moeda? Bom, de acordo com o que nós respondemos na letra E, se o resultado se aproximar de 50%, o ano tem 365 dias, ou seja, a metade de 365 seria 182 dias e meio. Então, ele tomaria suco aproximadamente 182 dias, que é a metade, né, de 365. Aproximadamente 182 dias de suco, 182 dias de refrigerante. Agora, o exercício vai ficar mais interessante, olha só. Diante dessa constatação, Paulo resolveu fazer uma nova proposta à sua mãe. A moeda seria lançada 2 vezes consecutivas. Se o resultado fosse 2 faces iguais, ele teria direito a tomar refrigerante. Se fosse 2 faces diferentes, ele tomaria suco. Será que Paulo fez uma boa proposta para sua mãe? A proposta de lançar a moeda 2 vezes consecutivas o beneficiou ou não? E aí, meus amores, vamos parar para pensar um pouquinho. O que você acha? O Paulo fez uma boa proposta para a mãe? Será que ele foi esperto? Ou será que ele se deu mal, hein? Pensem um pouquinho que nós já vamos resolver essa dúvida cruel do Paulo. Bom, vamos resolver então essa dúvida do Paulo? Será que ele se deu bem, hein, gente? Olha só, vamos jogar a moeda 2 vezes. Se as faces forem iguais, ele toma refrigerante, faces diferentes, ele toma suco. Eita, nós! Então, vamos lá. Então, eu vou chamar a letrinha K de cara
e o C de coroa, ok? Vamos fazer o espaço amostral, então. Pode ser que ele jogue a moeda e caia cara. O segundo lançamento pode cair cara ou coroa. Ou, no primeiro lançamento, cair cara. E no segundo lançamento, cara ou coroa. Gente, vamos verificar, então? Pode ser que caia, então, aqui, ó. Cara e cara. E aqui, cara e coroa. Aqui, coroa e cara, coroa e coroa. E olha só, o Paulo se deu mal, gente. Por quê? Faces iguais, ele toma refrigerante. Faces diferentes, ele toma suco. Então, isso daqui não mudou em nada a situação dele. Por quê? De 4 possibilidades, em 2 tem faces iguais e 2 tem faces diferentes. Ou seja, continuou 50% para cada. Ou seja, a proposta do Paulo não o beneficiou. Exercício 1. Uma moeda lançada 2 vezes consecutivas. Organize uma árvore de possibilidades para esses lançamentos. Então, eu posso cair cara, com cara, cara e coroa. Coroa e cara, coroa e coroa. Então, aqui é o primeiro lançamento e o segundo lançamento. Deixa eu anotar aqui, ó. Primeiro, segundo, ok? Letrinha B. Quantas possibilidades há ao todo? 1, 2, 3, 4. Então, há 4 possibilidades. Letra C. Há como determinar esse número sem construir a árvore de possibilidades? Sim, né, meus amores? Se a moeda tem 2 faces, então, no primeiro lançamento, eu tenho 2 opções, e no segundo lançamento, eu também tenho 2 opções. 2 vezes 2, 4. Letra D. A partir da árvore de possibilidades, organize o espaço amostral, representando cada lançamento entre parênteses, onde CA representa cara e CO representa coroa. Então, no lugar da letra do K, eu vou colocar o CA, e no lugar do C, eu vou colocar o CO, cara e coroa, ok? Então, ficaria como cara e cara, cara e coroa, coroa e cara, coroa e coroa. Letra E. Com base no espaço amostral, retome sua conclusão do início da aula. Paulo fez uma boa proposta à sua mãe? No lugar dele, que proposta você faria para aumentar suas chances de tomar refrigerante no almoço? Bom, então nós já vimos que ele não fez uma boa proposta, né? Porque não mudou em nada do que a mãe já havia proposto para ele. Então, agora seria uma opinião de vocês, né? Qual outro exemplo você daria para poder ficar numa situação melhor do que a do Paulo, né? Então, aí são respostas pessoais. E na letrinha F, qual fração do espaço amostral
representa o resultado sair duas faces iguais. Então, olha só, no total eu tenho 4 respostas. Das 4 respostas, 2 são faces iguais e 2 são faces diferentes. Então, 2/4, que é a mesma coisa aqui, metade. Questão 2. Considere agora o lançamento de uma moeda 3 vezes consecutivas. Então, já coloquei aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro lançamento, ok? Construa a árvore de possibilidades. Então, vamos lá. Primeiro lançamento, pode cair cara. Aí, no segundo lançamento, cara ou coroa. E no terceiro lançamento de cada, cara ou coroa novamente. E nós temos a outra opção de árvore, que seria começando com coroa. Primeiro lançamento, coroa. Segundo lançamento, cara ou coroa. E terceiro lançamento, cara e coroa novamente, ok? Agora, vamos para as outras perguntinhas. Letra B. Deixa eu virar aqui lá atrás. Quantas possibilidades existem? Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, há 8 possibilidades. Como calcular esse total sem construir a árvore? Primeiro lançamento, 2 opções. Segundo lançamento, 2 opções. Terceiro lançamento, 2 opções. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ah, professora, que opções que a senhora está falando? Cara ou coroa, ok? Letrinha C. Escreva o espaço amostral para esse experimento. Então, o que é o espaço amostral? É escrever as respostas, ok? Então, nós temos 8 possibilidades. Vamos escrever as 8. Primeira, cara, cara e cara. Segunda, cara, cara e coroa. Terceira, cara, coroa e cara. Próxima, cara, coroa e coroa. Agora, a próxima árvore. Coroa, cara e cara. Coroa, cara e coroa. Coroa, coroa e cara. Coroa, coroa e coroa. Prontinho. Então, aqui está o espaço amostral dessa árvore de possibilidades com 3 lançamentos de uma moeda, ok? Vamos para a letrinha D agora. 2D. Pode-se dizer que sair 3 caras é um evento tão provável quanto sair 3 coroas? Então, vamos ver. Quantas vezes saiu 3 caras? Só uma vez. Quantas vezes caiu 3 coroas? Só uma vez também. Então, a resposta é sim. Uma possibilidade para cada. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada uma, 1/8, ok? Letra E. Deixa a letrinha E nem apareceu, né? Deixa eu pôr um E aqui. Nesse experimento, quais são os eventos igualmente prováveis? Ou seja, quais são aqueles eventos que tiveram a mesma quantidade de resultados, ó.
duas caras e uma coroa. 1, 2, 3. E duas coroas e uma cara. 1, 2, 3. Então, vem duas caras e uma coroa. Duas caras e uma coroa, ó. 1, 2, 3. Então, são 3/8. E duas coroas e uma cara também, 3/8. Ok? Letra F. Quais eventos não são igualmente prováveis? Quais que não têm a mesma possibilidade de acontecer? Então, 3 faces iguais é uma possibilidade. E a outra seria 2 faces iguais e uma diferente. Esses eventos não são igualmente prováveis. Ok? Porque nós já vimos o quê? 3 faces iguais. São 2 de 8. Então, aqui, ó, 2/8 ou 1/4. 2 faces iguais e uma diferente. São 6 de 8, ou 3/4. Questão 3. Considere o lançamento de um dado hexaédrico, 6 faces, convencional, pontuadas de 1 a 6. Construa o espaço amostral para esse lançamento. Bem simples. Quando ele fala o espaço amostral para o lançamento de um dado, pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ok? Letrinha B. Escreva 2 eventos igualmente prováveis. Então, vamos pensar. Se eu jogar um dado, quais são 2 eventos que terão a mesma resposta? Ou que tenham a mesma possibilidade? Obter face par ou ímpar é uma sugestão. É uma sugestão bem simples, né? Porque de 6 faces, 3 são pares e 3 são ímpares. Ok? Uma sugestão simples. Letrinha C. Escreva 2 eventos que não sejam igualmente prováveis. Igualmente prováveis, vamos ver aqui. Obter um número primo ou um número múltiplo de 3? Opção. Ó, obter um número primo ou obter múltiplo de 3. Olha só. Quem são primos? O 2, o 3 e o 5. São 3 de 6. Ou metade, né? Opa, não é aqui. Mas aqui também é, né? Obter face par ou ímpar. É metade para cada. Agora, aqui, um número primo. É metade também. 3 de 6. Obter um múltiplo de 3. Quem é múltiplo de 3 aqui? O 3 e o 6. São 2/6, né? De 6 respostas, só 2 são múltiplos de 3. 1/3. Então, essas respostas, ó, são diferentes, ou seja, não são igualmente prováveis.
Letra D. Que fração do espaço amostral representa o evento retirar a face 5 no lançamento de um dado? Bom, a gente tem 6 opções, certo? Se cair o número 5, é só uma opção, então seria 1/6. Aqui é o total de faces e uma face 5, ok? Não é o número 1, é um resultado 5 e 6 resultados no total. Letrinha E. Qual é a porcentagem do espaço amostral que representa a retirada de uma face par no lançamento de um dado? Gente, são 6 respostas, né? Do 1 até o 6. Quantos são pares? 1, 2, 3. 3 de 6 significa o quê? Metade. Se é metade, é 50%. F. Qual é a probabilidade de se obter uma face qualquer no lançamento de um dado? Então, uma face qualquer é 1 de 6. E letrinha G. Se você somar todas as possibilidades de obtenção de uma face qualquer de um dado, qual será a soma obtida? Bom, se eu somar todas as opções, eu vou ter 6 opções de 6, que vai ser igual a 1. Ou seja, cada um tem uma chance de sair. Página 401. Júlia está trabalhando num projeto de criação de jogos. Criou a primeira versão de um jogo de roleta e apresentou aos amigos 3 modelos, pedindo-lhes ajuda para escolher o mais interessante. Então, temos aqui a roleta A, com os algarismos 1, 2 e 3, a roleta B, com o 1, 2, 2 e 3, e a roleta C, com 1, 2, 3, 2, 1 e 2. Ela pediu aos amigos que fizessem 20 jogadas e anotassem os resultados, mas esqueceu-lhes de pedir que anotassem a roleta utilizada. Então, ela recebeu os seguintes registros, esses 3 aqui, estão vendo? Ajude Júlia a decidir a qual roleta se refere cada um desses registros. Então, aqui é o seguinte, a gente vai ter que usar um pouco a dedução para saber a qual roleta cada um desses resultados se refere, ok? Então, vamos lá. Olhando aqui esse primeiro resultado, saiu muitas vezes o número 2, tá vendo? O número 2 apareceu muito aqui. Então, provavelmente, aqui será da roleta C, provavelmente. Vamos agora olhar aqui o segundo resultado. Apareceu muitas vezes o número 3, ó. Só que na roleta B e na roleta A, só tem um número 3. Então, vamos partir para outro número. O número 1 apareceu bastante depois do 3, né? Então, também não ajuda muito. E o número 2 apareceu bastante, não, apareceu bem pouquinho, né? Então, se eu tiver que decidir entre a A e a B, eu vou decidir, então, a roleta A. Porque na roleta B, o número 2 aparece mais vezes e aqui quase não apareceu o número 2. Então, aqui provavelmente vai ser a roleta A. E aqui provavelmente será a roleta B. Porque apareceu bastante número 2. O número 3 apareceu bem pouquinho. E o número 1 mais. Então, provavelmente, esses são os resultados das roletas C, A e B. Bom, esse exercício 2 é aquele que nós já fizemos em sala antes e que é um pouquinho cansativo. Considere 2 lançamentos consecutivos de um dado de 6 faces. Lembrando que se o dado tem 6 faces,
Então, olha só. Se eu fizer um lançamento, eu tenho 6 opções. Se eu fizer outro lançamento, eu tenho mais 6 opções. 6 vezes 6, 36. Então, são 36 possibilidades. Gente, então, temos que colocar lá 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6. Agora lá, continua. 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Termina em 6 e 6, hein, gente? Próximo. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. Opa, já foi metade. Ai, professora, eu preciso fazer tudo. Precisa sim. Vamos lá. 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6. Agora com 5. 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5, 5 e 6. Ufa! Última fileirinha. 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6. Ufa! Escrevemos as 36 possibilidades. Ai, como a professora é má. Não, não sou má. Nós precisávamos fazer isso para poder responder a letra B, gente. Sem esse espaço amostral, ficaria mais difícil, ok? Agora, vamos lá. Primeiro, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Todas essas perguntas do item B referem-se ao lançamento do dado 2 vezes. Então, todas têm denominador 36. Por que denominador 36? É o total de possibilidades. E o numerador será a resposta da pergunta. 2 números pares. Vamos ver em quantas vezes caiu 2 números pares? Então, vamos ver lá, onde tem 2 números pares aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são 9 de 36. Tornando irredutível, 1/4. Agora, vamos lá, 2 números iguais. 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, 6 e 6. Então, foram 6 de 36, que é o mesmo que 1/6. Próxima bolinha. O segundo número múltiplo do primeiro. Ai, como assim, professora? O segundo número múltiplo do primeiro. O segundo número tem que estar na tabuada do primeiro. Por exemplo, na tabuada do 1 tem 1, na tabuada do 1 tem 2, na tabuada do 1 tem 3. Então, vamos já contar aqui esses 6. Vou pegar uma outra, vou pegar aqui uma laranjinha para ajudar a gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O segundo número múltiplo do primeiro. 1 não é múltiplo de 2. 2 é múltiplo de 2, 4 é múltiplo de 2 e 6 é múltiplo de 2. 3 é múltiplo de 3, 6 é múltiplo de 3. 4 é múltiplo de 4, 5 é múltiplo de 5, 6 é múltiplo de 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, foram 14 de 36, tornando irredutível 7/18. Próximo. O primeiro número maior do que o segundo. Vamos ver, então.
primeiro número maior do que o segundo. Tá aqui, ó. 2 e 1. 3 é maior do que 1, 3 é maior do que 2. 4 é maior do que 1, maior do que 2, maior do que 3. 5 é maior do que 1, do que 2, do que 3, do que 4. 6 é maior do que 1, do que 2, do que 3, do que 4 e do que 5. Vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ufa! 15 de 36, tornando irredutível 5 dozeavos. E a última, 2 números primos. Então, vamos ver aqui onde tem 2 números primos. 2 e 2, 2 e 3, 2 e 5. 3 e 1, 3 e 3, 3 e 5. 5 e 1. Aí, tem aqui o 3 e o 2 também, né? 5 e 2, 5 e 3. Só essas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! A professora tá doida. O número 1 não é primo, né, gente? Então, peraí, abafa o caso, esquece tudo que a professora falou. O número 1 não é primo, então, aqui o 3 e o 1 e o 5 e o 1 não pode contar, tá? Então, quem são 2 números primos? 2 e 2, 2 e 3, 2 e 5. 3 e 2, 3 e 3, 3 e 5. 5 e 2, 5 e 3, 5 e 5. Ai, agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 36, ou 1/4. Questão 3. Para cada item, dê um exemplo de evento cuja probabilidade de ocorrência seja. Então, aqui são respostas pessoais, tá? 0%, alguma coisa que seja impossível de acontecer. Por exemplo, uma pessoa nascer no dia 30 de fevereiro? Ok, legal. 25% de acontecer. Jogar uma moeda e cair 2 faces 2 vezes consecutivas. A mesma face 2 vezes consecutivas é uma opção. C, 10%. O que pode acontecer? Num sorteio de 1 a 10, caiu o número 2. É, 10% de chance. 50% de chance. Jogar uma moeda e cair um número par. 75%. Obter um número igual ou menor do que 75 no sorteio de 1 até 100. E 100%, alguma coisa que é certeza que vai acontecer. Cair um número menor do que 7 no lançamento de um dado. Então, aqui são respostas pessoais. E na 4 também. Em vários experimentos, aparecem as palavras possível e provável. Você avalia que elas têm o mesmo significado? Justifique. E aí, você acha que elas têm o mesmo significado? Bom, não tem não, né, gente? Possível. Pode ser que aconteça. É possível que eu ganhe o jogo. É possível que chova amanhã. Agora, o provável já é uma coisa mais certa. Provavelmente é uma coisa que tem mais certeza do que vai acontecer. Então, é provável que amanhã nós tenhamos videoaula. Então, já tem uma chance maior de acontecer. O desafio, depois vocês tentem fazer, tá? Em outro momento eu passo a resposta e vamos para os testes. Façam os testes 1 e 2 e aí vocês venham para a correção, ok? Então, vamos lá. Teste 1. Letícia tem 11 pares de meias, algumas coloridas e outras brancas.
Sabe-se que a probabilidade de ela retirar de sua gaveta um par de meias coloridas é 6/11. A probabilidade de ela retirar uma única tentativa, um par de meias brancas é? Bom, se de 11 pares de meia forem retiradas 6, sobram quantas? Sobram 5, certo? Então, 5 de 11. Letrinha D. Bom, o teste 2 já é um pouquinho mais complexo, né? Vamos pensar, então. A figura a seguir mostra um esquema que representa uma balança equilibrada com bolinhas e tijolos. O número 53.472.655 foi representado em 8 placas, cada uma contendo um algarismo, conforme a figura a seguir. Escolhe-se ao acaso uma das 8 placas. Qual a probabilidade de que a placa escolhida contenha o algarismo que representa o número de bolinhas necessárias para equilibrar em um esquema similar ao da figura um tijolo? Então, vamos pensar o seguinte, meus amores, ó. Nós temos aqui 10 bolinhas, ok? E aqui nós só temos 4. O que isso significa? Que 10 menos 4 vai dar 6. 6 dividido por 2 vai dar 3. Ou seja, cada tijolinho desse vale 3. Porque aí, cada tijolinho valendo 3 vai dar 6, com 4 bolinhas dá 10, que mantém a balança em equilíbrio ali também, 10, certo? Se nós pegarmos aqui a plaquinha, cadê a plaquinha? Qual a probabilidade de que a placa escolhida contenha o algarismo que representa o número de bolinhas necessárias para equilibrar um esquema similar ao da figura do tijolo? Bom, se nós temos 2 tijolinhos e cada tijolinho vale 3, e no total nós temos 8 plaquinhas, então, olha só, 8 plaquinhas é o total. E quantas vezes apareceu o número 3, que é o número do tijolinho? 1, 2. Ou seja, de 8 plaquinhas, 2 vezes apareceu o número 3. Ou seja, 2/8. 2/8 é a mesma coisa que 1/4. 1 dividido por 4 vai dar 0,25, ou seja, 25%. Alternativa B de bola.